E aí, bora falar sobre aquilo que é o coração de toda a grande história. O que faz a gente se conectar, torcer e até sofrer junto com os personagens. Vamos direto ao ponto, a alma da narrativa. O famoso arco dramático. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? De um lado, você tem o Walter White, de Breaking Bad, do outro, o Carl Fredricksen, de Up, Altas Aventuras. Um cara desce para o inferno moral, enquanto o outro encontra um tipo de redenção. O que une figuras tão diferentes assim? Exatamente isso. Os dois passam por uma mudança gigantesca, uma verdadeira reviravolta interna. Eles não terminam a história sendo as mesmas pessoas que eram no começo. E essa transformação não é só um detalhe, é o coração que pulsa em toda a narrativa. É isso aí. Esse motor da mudança tem um nome: arco dramático. É ele que dá forma, que dá sentido e que dá peso emocional para uma sequência de acontecimentos. Sem ele, a gente teria só um relatório de fatos e não uma história de verdade. Então tá, mas como é que essa tal espinha dorsal funciona na prática? Para entender isso, a gente precisa ir lá no fundo, na essência da coisa. O que de fato define um arco dramático? E a definição é essa aqui: a jornada de um personagem de um ponto A para um ponto B. Mas o grande segredo, a sacada, não está na jornada física, e sim na jornada interna. Sabe, conquistar um tesouro é o enredo. A história de verdade é como essa busca pelo tesouro transforma um covarde num líder corajoso. É essa mudança de caráter que prende a gente. Só que essa jornada de transformação não é uma estradinha reta de mão única. Dependendo das escolhas do personagem, ela pode levar para a glória, para a ruína ou para um lugar totalmente inesperado. Vamos dar uma olhada nos 3 caminhos principais que um arco pode seguir. Primeiro, a gente tem o caminho mais conhecido, o arco positivo. É aquela história em que o personagem enfrenta seus demônios, aprende uma lição e sai dessa melhor do que entrou. Pensa no Carl Fredricksen. Ele começa todo amargo, isolado, mas no fim aprende a se abrir para o mundo de novo. É a jornada clássica do herói, né? Mas a mudança também pode ser para pior. Aí a gente entra no arco negativo, o arco trágico. Aqui, o personagem é engolido pelas próprias falhas. Ele pode até conseguir o que queria no início, mas ele perde a alma no processo. O exemplo perfeito é o Michael Corleone, que se torna um monstro que ele um dia jurou que nunca seria. E por fim, tem um tipo que é fascinante, que é o arco estático. Olha que interessante. Aqui, o protagonista já sabe a verdade desde o começo. Ele não muda. Pelo contrário, a certeza dele, os valores dele são tão fortes que forçam todo mundo ao redor a mudar. O Sherlock Holmes não tem uma crise de identidade. Ele chega, expõe a verdade e vira a vida dos outros de cabeça para baixo. Certo, já entendemos os tipos de arcos. Mas como eles são construídos? Qual é a mecânica, a engenharia por trás que faz essa transformação acontecer? Vamos dissecar a anatomia dessa jornada. Pensa assim, toda transformação é movida por um motor interno, que a gente pode dividir em 3 partes. Primeiro, tem a mentira, uma crença falsa que o personagem tem sobre si mesmo ou sobre o mundo. Essa mentira é alimentada pelo fantasma, um trauma, uma ferida lá do passado. E a jornada da história força esse personagem a confrontar a verdade, que geralmente aparece como um conflito entre o que ele quer, superficialmente, e o que ele realmente precisa para evoluir. É uma dinâmica muito humana, né? Uma ferida antiga nos faz acreditar numa mentira para nos proteger, e a vida vem e força a gente a encarar essa mentira para poder seguir em frente. E essa estrutura toda não surgiu do nada. Ela foi estudada e refinada por grandes mestres do roteiro que nos deram lentes diferentes para enxergar essa mesma verdade fundamental sobre a mudança. O Michael Howard, por exemplo, ele vê isso como um processo de tirar as máscaras. A identidade seria essa persona que a gente cria para se proteger do mundo. A história, então, força o personagem a largar essa máscara e a revelar sua essência de verdade, que é mais vulnerável, mas é autêntica. Já o Christopher Vogler, que se inspira muito nos mitos, na jornada do herói, ele fala de uma morte e ressurreição simbólica. O eu antigo do herói precisa morrer para que um novo eu, transformado pela jornada, possa nascer. É uma ideia muito poderosa, muito arquetípica. E aí vem o Robert McKee, que é super pragmático. Para ele, tudo se resume à mudança de valores. Uma cena só funciona se um valor muda de positivo para negativo, ou o contrário. O amor vira ódio, a confiança vira traição. O arco do personagem, então, é a grande virada final dos valores centrais dele. Teoria é ótimo, mas nada é melhor do que ver esses conceitos todos funcionando na prática.
Então, vamos aplicar essa estrutura toda a um dos arcos mais icônicos e, vamos dizer, devastadores da história do cinema. Vamos voltar para O Poderoso Chefão. A jornada do Michael Corleone é uma aula, uma verdadeira aula sobre o arco de mudança negativa, em que cada escolha vai afundando ele um pouco mais, até o ponto em que não tem mais volta. E olhando essa linha do tempo, a gente vê essa queda de forma muito clara. Ele começa aqui, no início, como o cara de fora, o cara moral da família. Aí vem o gatilho, o atentado contra o pai, que o puxa para dentro do mundo do crime. Cada passo depois disso vai consolidando essa nova identidade até que ele chega no fim. Um monstro frio, calculista, que sacrifica a própria família em nome do poder. A inversão é completa. E o mais legal é que esse mesmo motor, a mentira, o fantasma, a escolha entre o querer e o precisar, ele se aplica a todos os exemplos que a gente falou. Ele explica a transformação de um professor de química em Heisenberg e também a jornada de um viúvo ranzinza para fora da sua concha de luto. A mecânica por trás é universal. Então, para fechar, a grande sacada é esta. Da próxima vez que for assistir a um filme, uma série ou até mesmo escrever uma história, olhe para além da ação na tela. Se faça essa pergunta. Se conseguir encontrar a resposta, você encontrou a alma da história. E é isso que fica com a gente muito tempo depois que os créditos sobem.